Muito bom dia, meus amados irmãos, meus amigos. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que possamos entender a mensagem que diz, cujo título é Coerência. E para iniciarmos essa nossa conversa diária, eu vou explicar o que é coerência. Que significa ligação, nexo, harmonia, uma harmonia entre dois, uma relação harmônica, uma conexão. E o que é falta de coerência? É quando não se tem consistência no modo como se procede ou como se age. Então, eu trouxe para vocês hoje uma frase. As pessoas são o que fazem e não o que falam. As pessoas são o que fazem e não o que falam. Por que eu trouxe essa frase? Porque muitas vezes temos visto que as pessoas falam coisas que elas não praticam. Que coerência existe nisso? Em você falar, e aí você vai olhar a vida da pessoa e ela não é aquilo. Ela não faz o que falou. E eu trouxe uma palavra assim um pouco estranha. Incongruência. Olha, palavra esquisita. Incongruência. O que significa? É o contrário da coerência. É a incoerência, inadequação, impropriedade, desarmonia, desconexão, um contrassenso, insensatez, ausência de conformidade, concordância, correspondência e identidade. Isso é a incongruência, que é exatamente isso que eu acabei de falar. Não combina o que faz com o que fala. Isto é uma incongruência, que é o oposto da coerência. E Jesus já falava, né? A árvore, ela é conhecida por seus frutos. Quando você vai num pomar, você consegue identificar, quando está na época de frutificação, reconhecer o que é uma laranjeira, uma macieira, uma figueira. Então, conforme você vê os frutos, você sabe que árvore é aquela. Precisa ser assim. E eu quero falar também para vocês de como a pessoa de Jesus teve coerência aqui na Terra. Ele provou a autenticidade do ministério dele por conta do batismo. Lá no batismo, quando João Batista batizou Jesus, quem confirmou quem ele era foi uma voz vinda dos céus, Deus, e a forma corpórea do Espírito Santo, no formato de uma pomba. Ele veio como uma pomba e pousou em cima de Jesus. Então você veja que houve uma confirmação de quem Jesus era. Este é meu filho amado, em quem tenho muita alegria. Mas o que mais trouxe autenticidade para Jesus? Os milagres. Havia milagres que só o Messias podia fazer. Um exemplo foi a cura daquele surdo mudo. Então, um surdo mudo falar era uma dos milagres que só o Messias poderia fazer. Aí tem uma questão do judaísmo, onde como é que uma pessoa vai falar se ela não ouve? Vai ouvir o Messias falar e o que ele quer,
e a pessoa vai fazer o que ele está mandando. Então isso era um milagre messiânico. Eles não acreditavam que pudesse acontecer. Então você veja que foi a presença da voz de Deus, a pomba, o Espírito Santo, os milagres, mas o principal foi a ressurreição. Ele morreu 3 dias e ele ressurgiu dos mortos. Então você veja que teve coerência. Tudo aconteceu conforme as profecias já haviam falado. Há muitos anos atrás, através de vários profetas. Então você veja que todas as profecias, com coerência, se cumpriram na vida de Jesus. E aí, você veja só, lá em Atos, quando a gente fala de ressurreição, lá em Atos 1:3, está escrito assim: aos quais também, depois de ter padecido, morrido na cruz, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Jesus continuou, mesmo depois de ressurreto, falando do reino de Deus. Todo o seu ministério foi cumprindo, foi sendo coerente com o propósito pelo qual ele havia sido mandado à terra, para nossa salvação, para destruir as obras do diabo. Então, um dos exemplos de maior coerência foi nosso Senhor Jesus Cristo, que ele cumpriu tudo que havia sido falado a respeito dele. Agora, eu lembrei também de Maria, mãe de Jesus. Tudo que acontecia, tudo que Jesus falava, ela ficava observando. E aí a palavra diz que ela observava e considerava no seu coração, ela guardava aquilo. E ela observava que as atitudes de Jesus concordavam com aquilo que havia sido falado a respeito dele. Porque ela, quando foi apresentar Jesus pequenininho no templo, aquele profeta falou: agora, Senhor, o Deus já tinha falado para ele que ele só iria morrer depois que ele visse o Messias. Aí ele: Senhor, agora eu posso morrer, está aqui nos meus braços, sabe, o cumprimento. Então Maria observava aquilo e guardava, e ela foi vendo, mesmo com o sofrimento da cruz, ela observava e ela estava vendo, observando, e ela foi com muita modéstia, com muita simplicidade em Deus, ela foi percebendo a coerência do ministério de Jesus, daquele que ela tinha sido agraciada, tinha sido presenteada com a honra de conceber em seu ventre o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado. Então, nós fomos vendo ao longo da Bíblia, mais para o passado, nós temos outros exemplos de coerência, que foi Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Lá na Babilônia, esses 4 jovens foram levados como cativos para o reino da Babilônia, por ocasião da entrada dos babilônicos em Jerusalém, que pegaram tudo que era de melhor, de bens e também de pessoas, os mais aptos, os mais bonitos, os mais fortes. Eles foram levados para o reino da Babilônia. E nisso estavam esses 4 jovens. E eles foram um exemplo de muita coerência. Vou começar pelos 3 amigos de Daniel.
Vamos lá em Daniel 3, dos versículos 17 a 19. Esses jovens não deixaram que as circunstâncias alterassem o seu caráter e a missão que eles tinham. Vamos lá. Daniel 3, de 17 a 19. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Nabucodonosor tinha feito uma grande estátua de ouro e havia decretado que, ao tocar das buzinas, todo o reinado deveria se ajoelhar diante daquela estátua. E esses jovens não se ajoelharam. Eles não cumpriram aquela ordenança, porque ia contra o que Deus havia falado. Somente a teu Deus adorarás. Então eles foram coerentes com a crença deles e não se ajoelharam e receberam essa punição. E olha o que eles falam, né? Fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que afronta! O grande Nabucodonosor, o grande que estava invadindo todas as terras, conquistando territórios e territórios. Que afronta! Mas eles foram jogados na fornalha. E como Nabucodonosor havia mandado que aquecesse 7 vezes mais, os homens, os guardas que jogaram esses jovens na fornalha, morreram de tão quente que ela estava. E aí, o que acontece no versículo 24 e 25? Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Um 4º homem havia ali. Deus havia mandado proteção. Um 4º homem impediu que aqueles jovens sofressem dano, se queimassem inteiro. E aí lá no versículo 28 e 29, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, com letra minúscula, senão o seu Deus, com letra maiúscula. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus, com letra maiúscula, de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo,
porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Oh, glória! Que lindo! Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Um rei ímpio, um rei idólatra, reconhecendo o poder do nosso Deus. Que Deus é esse? Que poder é esse? Nabucodonosor teve que reconhecer. Esses jovens foram coerentes com a sua fé e eles falaram também que se Deus não os livrasse, não tinha problema, que a fé deles seria a mesma. Leiam lá em Daniel 3. Vocês vão ver como é maravilhoso você ver a fé desses 3 jovens. Ela nos estimula. E aí vamos lá em Daniel, na cova dos leões. Olha lá em Daniel 6, do versículo 6 a 11, o que aconteceu. Então estes príncipes e presidentes eram inimigos de Daniel, invejosos. Daniel era inteligente, Daniel era capacitado, Daniel era um homem honrado. Eles tinham tanta inveja de Daniel. Daniel foi passando de um império para o outro, de um rei para o outro, e continuou sendo o braço direito desses grandes reis. Então eles tinham muita inveja dele. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus, com letra minúscula, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e esse edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Nada mudou na vida de Daniel. Ele era coerente. 3 vezes ao dia, ele orava a Deus. As suas janelas eram abertas na direção de Jerusalém. Ele orava na direção da cidade de Deus. Então vocês vejam que ele soube do edito, ele soube daquele decreto, mas ele não mudou. Não é porque as coisas estão mudando ao seu redor que você tem que mudar diante de Deus. Você tem que ter coerência. Vejam o exemplo que Daniel nos traz. Versículos 14 e 16. Ouvindo então o rei o negócio, ele ficou sabendo que Daniel estava orando para outro Deus, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou por o salvar. O rei Dario gostava muito de Daniel.
Daniel era um braço direito dele. Era um homem inteligente, sagaz, coerente, inteligente. Ele era muito bom para o rei Dario. Ele tinha sido muito bom no reino de Nabucodonosor. E agora no reino do rei Dario, ele estava sendo muito útil, estava mais velho, mais sábio. E aí ele propôs salvar, passou a noite inteira nos livros tentando achar alguma brecha. Só que era a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Ele não achou brecha. Não é como no Brasil que tem um monte de brechas, né? Não achou. E aí ele teve que mandar Daniel para a cova dos leões. Porque ele mesmo, por vaidade, havia assinado esse decreto. Aqueles homens bajuladores, né? Olha, todos os maiorais do meu reino fizeram esse decreto. Muito bom. A vaidade falou mais alto. Ele achou aquilo muito bom. E olha a consequência. Mandando o seu melhor amigo para a cova dos leões. Vamos ler lá no versículo 20 e 22. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei. Olha que surpresa que esse rei teve. Todo choroso, com uma pontinha de esperança, porque ele via a ação de Deus na vida de Daniel. Ele sabia como era Deus na vida de Daniel, não na dele, na de Daniel. E ele fala: a quem tu continuamente serves. Daniel não servia agora e depois pecava, aí depois se arrependia. Não, continuamente ele servia a Deus. E o rei via isso na vida dele. Vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O anjo que protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego protegeu Daniel dos leões. Então, quem serve a Deus tem a proteção de Deus. Deus cuida dos seus. E aí, diante dessa maravilha que é o exemplo de coerência, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, nós passamos para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Mais um exemplo. Paulo, milagrosamente, quem lê a Bíblia sabe da conversão de Paulo, perseguidor da igreja, uma igreja recém-constituída, o Espírito Santo queimando o coração dos servos de Deus, transformando vidas, a igreja crescendo, desenvolvendo. Aquilo começou a incomodar os líderes judaicos, e Paulo, criado aos pés de Gamaliel, sabe, cheio de conhecimento do judaísmo, achando um absurdo aquela seita do Nazareno, aquele povo do caminho, pegou cartas e ia lá e mandava matar, mandava prender. Ele era um terror
para a igreja. Mas aprouve Deus salvar este homem. Um homem competente no que fazia, um homem cheio de sabedoria, com muito ímpeto, com muita energia. Ele era muito bom no que fazia. Naquelas maldades todas, ele fazia com presteza, com inteligência, com diligência. Ele era muito bom naquelas maldades, muito bom mesmo. Aí Deus traz Paulo para ele. E os seus servos falaram assim: mas Senhor, esse homem que é perseguidor do teu povo, da tua igreja, não tem problema, você não sabe o que ele vai passar pelo meu nome. Espera, eu tenho propósito na vida dele e ele vai passar algumas coisas. E foi o que aconteceu na vida de Paulo. Muita perseguição de todos os lados. Mas Deus escolheu o homem certo. Deus escolheu um homem que ele sabia que não ia voltar para trás. Porque aquele mesmo ímpeto que Paulo tinha para fazer as maldades contra a igreja, ele teve a favor da igreja. O mesmo ímpeto, até mais. Vamos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Paulo falando: mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Ele estava falando que Deus confiou o evangelho para ele pregar. Vamos lá agora para Gálatas 1, versículo 1 e o versículo 12 depois. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo, quando se converteu, ele foi... a igreja tinha muito medo dele. Ele foi rechaçado, ele foi rejeitado. Como as pessoas não estavam vendo coerência naquilo, ele era perseguidor. E agora estava tentando se aproximar, tá querendo nos enganar para chegar aqui dentro e matar todo mundo. Era isso que eles pensavam. Naquele primeiro momento, eles não viam coerência no que Paulo estava falando. Você era o nosso grande perseguidor. Como agora você quer se aproximar? Não está batendo, não tem ligação, não tem conexo, não tá com nexo. Aquilo que nós falamos no começo sobre os significados da coerência. Não tinha. E aí, Deus levou Paulo para o deserto. Paulo ficou 3 anos sendo ensinado por Jesus. Por isso que ele fala aqui, não foi por homem algum, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi revelando nesse retiro que Paulo fez de 3 anos. E quando ele voltou com muito conhecimento da parte de Deus. E você reconhece isso nas cartas que Paulo
foi fazendo ao longo de sua vida. Aí vamos agora para Efésios 3, de 5 a 7. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Paulo está dizendo aqui que ele foi colocado como ministro dos gentios. Aqui, Deus estava mostrando para aqueles judeus, para aquela igreja vinda de Jerusalém, que foi formada a partir do Pentecostes, que esse Paulo, que a primeira impressão que teve era de não coerência com aquilo que estava falando, que ele foi retirado daquela situação de perseguidor para ser um ministro que levaria o Evangelho para os gentios. O propósito de Deus era a partir dos judeus. Jesus era judeu. A partir dos judeus, levar a salvação para toda a humanidade. O que é ser um gentil? Gentil era um nome dado a todos que não eram judeus. Se você não era judeu, você era gentil. E quem eram os gentios? Todo mundo ao redor dos judeus. A salvação era um plano muito maior. E aí Deus pensou este apóstolo e colocou como ministro do Evangelho para os judeus, para os gentios. Ele, nascido no judaísmo, conhecedor de tudo, das leis, criado aos pés de Gamaliel, o grande professor. Imagine que ele fez a melhor faculdade da época. Paulo era um homem de muito conhecimento. Então você veja que é muito importante você ter conhecimento secular mesmo, estudar, leia bastante, estude, se interesse todos os dias, porque quanto mais conhecimento você tiver, mais Deus pode te usar. Uma ferramenta bem afiada, ela é melhor utilizada. Não pense você que, ai não, eu sou humilde servo do Senhor. Não! Deus quer que você seja inteligente, culto, que você adquira conhecimento, que você saiba falar bem, que você queira ser melhor a cada dia, porque você vai ser um instrumento mais bem utilizado. Deus pode usar uma pessoa bem humilde? Pode, e usa. Mas quanto mais você se aperfeiçoa, mais Deus pode te usar. Você pode ir além daquilo que você está indo. Então, não pense que não é importante você adquirir essa cultura geral. Então, vamos lá. Segundo a Timóteo, versículo 4, 7, Paulo teve um ministério muito, muito importante entre os gentios, levando o Evangelho, espalhando por toda a Europa daquela época, pela Ásia. Ele foi caminhando e foi levando o Evangelho.
foi cumprindo aquilo que o propósito de Deus na vida dele. E a partir daquele momento, com muita perseguição, gente, Paulo sofreu muito, ele tomou chicotada, ele sofreu naufrágio, ele foi preso, ele foi maltratado. Ele só não morreu em determinado momento porque ele desceu num cesto, no muro. Ele foi salvo de inúmeras situações porque Deus tinha um propósito na vida dele. E saibam vocês, quando Deus tem propósito na tua vida, nada vai acontecer para você. Você não... eu tô com medo de morrer. Não tenha medo. Primeiro que você não tem que ter medo, porque se morrer tá com Deus. Morri, tô com Cristo. Vivi, tô com Cristo. Tudo bem, tô de boa. Então, não tenham medo da morte. E aí o que acontece? Quando você tem um trabalho que Deus quer que você cumpra, Ele vai te proteger. Você pode até passar perseguição, sofrimento, mas Deus não vai te deixar matar. Foi assim com Paulo. Só que chegou no momento, ele já estava idoso, numa prisão, e ele já sabia, Deus já havia revelado para ele, que ele morreria. E aí, lá em 2 Timóteo, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 7, ele fala essa frase: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O seu ministério teve muita coerência. A partir do momento que Deus se manifestou na vida dele, que ele teve 3 anos recebendo de Jesus o material que ele precisaria usar para essa obra tão importante, ser o apóstolo dos gentios, levar aquele evangelho além dos muros de Jerusalém, até o confim da terra, como foi dito lá para os apóstolos na hora da ascensão de Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho. A continuação disso foi com Paulo, também com Paulo, né? Porque não foi só ele. Então, tem que ter coerência, porque o diabo, ele tem sido coerente em suas atitudes. Ele tirou a máscara, ele está confiando que tem um entrave. O diabo sabe. O entrave dele é a igreja. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Paulo, o apóstolo dos gentios. Esse evangelho foi e está sendo pregado em todo o mundo. Em todo o planeta Terra está sendo formada a igreja. Cada dia mais uma célulazinha. E esta igreja, salvaguardada pelo Espírito Santo de Deus, tem sido um entrave para o diabo. Vocês têm visto a ação dele. Ele tá agindo e não tem mais segredo. Então, somos a igreja. Nós somos aqueles que incomodam as trevas. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós precisamos nos fortalecer a cada dia. Porque a luta é ferrenha, o inimigo não dá trégua, mas somos aquele sal que não deixa corromper, que não deixa apodrecer, e somos a luz que revela o erro e que fala do arrependimento. Não dá mais para brincar de ser crente, gente. Não dá mais para dar desculpa de Eva. Ai, a serpente me enganou. Lá em Gênesis 3,13, foi essa a desculpa de Eva. Você não pode mais. As coisas
hoje em dia estão muito claras. O diabo não se camufla mais. Ele se torna cada vez mais explícito. Ele usa aqueles serviçais dele, os seus asseclas, para falar sem rodeio. Ele já fala as suas intenções de forma muito nítida. Você vê as suas intenções, ele já mostra como ele pretende atacar. Teve até um comercial de um musical falando: nós vamos pegar os seus filhos, nós vamos trazer os seus filhos para nós. Tal, eles vão cantando, é um coral estrangeiro falando muito claramente a forma como eles vão cooptar, que vão atrair os nossos filhos. Então ele está tão descarado, já não é, as ideologias estão tão claras, e tudo foi feito com muito cuidado, um planejamento muito bom. Porém, assim como aqueles apóstolos acovardados lá no dia de Pentecostes, eles se tornaram homens cheios de fé, coragem e autoridade, mas não era uma autoridade qualquer, era uma autoridade dada pelo poder do Espírito Santo. Então esse mesmo Espírito, ele hoje habita dentro de cada um que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Então, com essa capacidade, coragem, a fé e a autoridade no Espírito Santo, nós somos aqueles que impedem. Então, nós somos a barreira que impede o mal de se espalhar. Sabemos, porém, que um dia esse Espírito Santo, juntamente com os salvos, nós seremos retirados da terra. É chamado o arrebatamento. Vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, haverá um dia em que nós seremos retirados. Jesus está voltando para pegar a sua noiva, levar a sua noiva. E nós estaremos diante dele. E tudo que a gente faz, de bem ou de mal, um dia vai ser declarado. Então nós precisamos nos preparar para esse dia. Vamos ler lá em 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a esperança da igreja. Essa é a nossa esperança. Mas enquanto isso não ocorre, sejamos resistência, sejamos boca de Deus, sejamos coerentes com o testemunho vivo do agir de Deus. Coerência. Aquilo que você aprende de Deus, que seja a sua vida. Que aquilo que o Espírito Santo tem falado dentro de nós se transforme em ações coerentes com uma vida de um servo de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus use
as nossas vidas até aquele momento em que Jesus vem nos buscar. Que Deus abençoe a cada um de vocês e coerência. Amém.